Posto confronto entre traficantes e policiais militares. A família da menina afirma que policiais militares entraram na comunidade com uniformes sem identificação e usando toucas ninjas para não serem reconhecidos. Está aí a imagem dela falando no hospital. A gente vai te mostrar também, exclusivo, você só tem no SBT Rio mais uma vez. 2 meses depois do temporal que provocou destruição na Rocinha e a morte de um morador arrastado pela correnteza, dezenas de famílias se dizem abandonadas pela prefeitura. O repórter Jackson Silva e o repórter cinematográfico Luiz Gonzaga percorreram a parte alta da comunidade. O que você vai ver é rastro de destruição total. Final de semana, o cenário ainda era mais preocupante. Você vai saber por quê. Várias casas ameaçam desabar por lá. Os moradores da comunidade temem a próxima chuva forte. E a gente vai falar também sobre a verba que foi cortada, né? Foi cortada justamente para evitar esse tipo de coisa. E tem mais. O túnel acústico já está totalmente liberado. Moradores de um prédio que é cortado pelo túnel ali contrataram uma empresa de engenharia para saber se há riscos de novos desabamentos. Eles denunciam, não há manutenção na localidade há muito tempo. Vou ficar posicionada aqui. Olha só, 3 dias depois, túnel acústico está totalmente liberado para o tráfego de veículos. 3 dias após parte do teto simplesmente desabar e cair sobre um ônibus. Veja. A liberação da galeria do túnel acústico em direção à Lagoa aconteceu ainda durante a madrugada. Apesar de o túnel estar liberado já desde a madrugada, foi reduzidíssimo o movimento dos carros que saíam de São Conrado e da Barra da Tijuca agora durante a manhã. Os motoristas certamente ficaram um tanto quanto receosos e preferiram outros caminhos, como a linha amarela, o Alto da Boa Vista ou então a Grajaú, Jacarepaguá, para deixar a região da Barra da Tijuca. Por aqui passou pouquíssima gente. É um pouco de medo porque a gente não sabe se isso pode acontecer novamente ou não. Estou sempre atento. Quando eu passo sempre com velocidade o máximo, porque eu não espero coisa ruim não, tempo ruim não. O trânsito para São Conrado já estava liberado desde a madrugada de domingo. Com a liberação total do túnel, a cidade saiu do estágio de atenção e voltou à normalidade. Segundo a prefeitura, mais de 150 toneladas de terra e concreto foram retiradas do local. Como medida de prevenção, foram instaladas colunas metálicas na parte atingida pelo deslizamento. Também começou a ser feito um muro com placas de aço para impedir novos deslizamentos. Esta engenheira da Universidade Federal do Rio de Janeiro alerta que o cuidado com a encosta precisa ser permanente. O que aconteceu não foi o túnel que caiu porque ele está podre. O que aconteceu foi uma sobrecarga provocada pela encosta do lado. Esse túnel não é um túnel verdadeiro, a gente chama isso de um túnel falso. Na verdade, aquele material, aquela encosta foi cortada dos 2 lados para fazer uma passagem. Então ele é um túnel que ele é um elemento estrutural e ele não foi projetado para receber impactos de deslizamento de terra. Em fevereiro, portanto, 3 meses antes do acidente, o síndico deste edifício contratou um engenheiro florestal para fazer uma avaliação do prédio e da encosta. O laudo não indicou riscos para o prédio, mas sim para o túnel, devido à falta de poda das árvores. Essa aí, por exemplo, com mais de 20 metros de altura, é a que mais preocupa. Ela está bem ao lado do túnel, pelo tamanho dela. Se ela tombar para lá, ela vai quebrar esse telhado, vai ocorrer exatamente o que ocorreu lá. E se ela tombar para cá, pela altura dela, ela vai se chocar com o prédio. Gente, tem coisa que eu não consigo. A engenheira falou o seguinte: ele não foi projetado para ter sobrecarga de terra. Mas ele é feito ali cortando 2 partes de terra. Querendo ou não, tem vegetação. O Rio de Janeiro é construído entre a mata e o mar. E aí, eu me lembro muito bem de quando você... Foi aqui, não foi, gente, que construíram uma ciclovia sobre o mar, mas que não era projetado para ter um impacto de onda. Só aqui que esses troços acontecem. Não é possível. E a gente passa com tanta naturalidade porque o surreal acontece todos os dias. Aí eu pergunto para você, desculpa, sem querer pregar o caos, não estou falando, estou sendo irresponsável como apresentadora, mas vou falar como cidadã. Eu duvido que você não pensou como eu. Qual é o lugar no Rio de Janeiro que eu não vou estar correndo qualquer tipo de risco? Porque se alguém me perguntasse, nunca o túnel Rafael Mascarenhas, o túnel acústico, ia passar pela minha cabeça. É um troço, um pedaço pequenininho, e que eu poderia passar e cair um negócio. Olha essa imagem. Olha essa imagem, olha o ônibus.
Ah, não aconteceu nada, pelo amor de Deus. Não é porque não aconteceu a morte, graças a Deus, de ninguém, que não é uma tragédia. É uma tragédia você ter no coração da cidade, ou seja, no cafundó da cidade, um negócio que desaba onde pessoas passam. Não tem como a gente pensar num negócio desse. Professor Guilherme Cavalheiro está aqui comigo. Se eu não me engano, posso estar dando errado, mas a verba de manutenção disso, que seria a verba para a questão das encostas, caiu de 300 e poucos milhões para 71 milhões. Aí você vai ver quantos carros de emergência tem o GeoRio, que é o responsável pela fiscalização, manutenção e tudo mais. São cinco ou seis carros com 5 engenheiros para uma cidade chamada Rio de Janeiro, 1h da M. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Ou toda hora da M, né? Olha, duas coisas que eu tenho que falar. Primeiro, esse número que você acabou de falar, que é um absurdo do ponto de vista gerencial da cidade. Somos a cidade onde a gente tem encostas que precisam ser monitoradas a todo momento. Então, esse número é gravíssimo. Segundo, vamos lembrar a história, esse túnel acústico ele foi feito lá no final dos anos 70, anos 80, no momento em que a região oeste do Rio de Janeiro começou a se desenvolver. E eu me lembro muito bem, eu gosto muito da história do Rio de Janeiro, é a minha cidade, ela tem a ver com um túnel feito com muita rapidez para verificar um aumento de demanda que havia lá no Rio em direção à Zona Oeste. Então, na verdade, tudo que é feito com uma certa rapidez não tem planejamento, que é os dois principais elementos da cidade, falta de planejamento e falta de manutenção, que infelizmente acabam acontecendo de forma decisiva na nossa cidade ao longo de nossa história. Gente, a gente tá aí, abriu o túnel, fecha o túnel, seja qual é o túnel, mas a gente tem, lembrando que a Niemeyer só esse ano, se eu não me engano, foram 2 grandes deslizamentos, o último parecia que um gigante tinha passado a mão assim, né? Não sei como não vieram casas ou mansões ou barras, seja que for ali abaixo, a gente já teve gente que morreu em deslizamento e a gente tá vendo isso daí. Eu não sei, alguém tem que fazer alguma coisa, sentar, apresentar, que a gente coloca no ar, olha, vamos fazer um trabalho emergencial pela cidade toda, vamos botar tudo, dar uma fiscalização, dar uma resposta para a população, porque querendo ou não, a gente não consegue ficar trancado dentro de casa, a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que levar filho para a escola e detalhe, tem gente que nem dentro de casa está fora do risco, isso que é ainda pior. 11h46. Professor, só gostaria também de falar que falta uma política de habitação, mas também se chegar à prefeitura que não chega, chegar ao estado que não chega nessas localidades, a gente tem que ressaltar que não vale mais, vai ter que ter IPTU, também tem essas cobranças que nessas comunidades acabam não existindo. Aí tem que ser uma chegada, a civilização chegando, porque nisso a gente não pode falar que tem a civilização. O Estado não tem meio Estado, o Estado tem que ser por completo. Não adianta chegar tudo e não pagar imposto, vai chegar o imposto junto. Exatamente, isso é desesperador porque você vê, primeiro, um desenvolvimento equivocadíssimo da moradia na nossa cidade, e aí você vê situações como essa, em onde os moradores estão em alto risco. Altíssimo risco. Altíssimo, assim, chega a ser desesperador ver como que essa terra pode a qualquer momento deslizar. E, de fato, o Estado, mais precisamente a Prefeitura, que é a que cuida desse tipo de situação, não tendo condições de colocar. Ou seja, ali há, de fato, a necessidade de nós repensarmos toda a lógica de moradia na cidade. Porque isso, infelizmente, o que eu vou falar agora muito infelizmente, é precurso, ou seja, é antemão de problemas que virão pela frente. Não há a menor dúvida que a gente, infelizmente, vai ter problemas na frente com isso. 11h53, doutor Marcos Amin chegou aqui. Boa tarde, companheiro. Muito obrigada sempre aqui com a gente. Vou falar agora sobre violência, né? A violência continua em São Gonçalo. Ontem foi enterrado o corpo de um estudante de 19 anos que era apaixonado por motos e sonhava em cursar engenharia civil. A família acusa a polícia militar de disparar contra o jovem pelas costas. Veja na reportagem. A polícia só tá levando o trabalhador. Acabou esse negócio de matar bandido, de correr atrás de quem merece. Durante o enterro, houve homenagens a Brian Matos dos Santos, de 19 anos. Era um rapaz de família, de bom coração, estudioso, fazia pré-vestibular, trabalhava em Uber, trabalhava fazendo entrega. E realmente o que a gente espera hoje, com muita revolta e tristeza, é que a justiça seja feita e que o culpado ou os culpados sejam punidos. A avó materna foi levada na garupa de uma moto. Ela estava revoltada. Eu peço que esse governo tome vergonha na cara e resolva esse problema que está acontecendo, só matando o filho dos outros. Eu quero ver quando matar um filho dele, o que ele vai fazer, esse desgraçado. Ninguém merece isso não, matando o filho dos outros toda hora. O Rio de Janeiro está totalmente despreparado. Totalmente despreparada. Totalmente. Uma multidão foi ao enterro do jovem. Cerca de 200 pessoas se despediram do amigo. Uma mulher que está grávida desmaiou.
A outra avó estava inconsolável. Meu neto se foi e os bandidos estão aí. São os policiais. Uma perca muito grande. Muito grande. O jovem foi baleado na comunidade da Chumbada, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Eram 5 horas da tarde. Tudo aconteceu na última sexta-feira. O rapaz foi comprar um casaco em uma loja dentro da comunidade. Logo em seguida, ele foi fazer um lanche. Foi quando foi metralhado pelas costas com vários tiros de fuzis. Ele ainda chegou a pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O garoto estava na lanchonete. Não tinha ninguém com arma nem com mochila. Por que atirar esse garoto? Nada ilícito foi encontrado. Não tinha nada. Estava comprando roupa e fazendo um lanche. A Polícia Militar afirma que fez operação na localidade e que os PMs foram atacados pelos traficantes. Segundo a polícia, houve confronto e 2 homens foram encontrados feridos. Durante as buscas pela comunidade, 2 homens foram presos com uma pistola. Qualquer um que está parado na esquina de uma comunidade vai levar bala. Nego mata, os polícia mata e no final sempre acaba em pizza. E a gente espera que esse crime não fique impune. Essa covardia, meu primo foi executado. Ele não era vagabundo, ele não era viciado, não era marginal. A gente falou muito na semana passada e a gente abre a semana da mesma forma. Você tem uma situação em que você tem as 2 versões. Na verdade, nesse caso, em outras versões, a polícia até tinha falado que foi encontrado com a vítima a pistola. Nesse caso, não. Nesse caso, a polícia diz que houve uma operação, teve o tiroteio e quando chegou tinham pessoas baleadas. No caso desse, tá aí a imagem da avó sendo levada no enterro. No caso desse, a informação que a gente tem de mais uma pessoa morta no Rio de Janeiro diante dessa guerra que a gente fala e a gente denuncia, não é de hoje, é que ele trabalhava durante o dia justamente para pagar o curso pré-vestibular que ele fazia, porque o sonho do jovem era ser engenheiro civil. Doutor Marcos Amin, como dar uma resposta para a família efetivamente o que aconteceu e de onde partiu o disparo? Porque para a família é óbvio que não tem a volta da pessoa que morre, mas para a família é muito importante, você já trabalhou numa delegacia de homicídios, saber exatamente quem apertou o gatilho. Boa tarde mais uma vez, Isabelle. Boa tarde, professor Carvalho. Boa tarde a todos que nos assistem. Isabelle, eu vou fazer algumas ponderações que eu acho que são necessárias aí. Independentemente do histórico, né, da pessoa, a gente tem que saber o que aconteceu no local. Na hora. Na hora. Né? Ele podia ser um desempregado, ele podia ser, inclusive, traficante. Né? E não estava oferecendo resistência naquele momento. Né? Então, a gente tem que saber o que aconteceu, principalmente no momento do fato. Né? A gente não investiga pessoas, nós investigamos fatos. Crimes, né? Crimes, exatamente. A gente não investiga pessoas, a gente investiga fatos. Uma coisa que foi falada na reportagem, eu não concordo. Tudo termina em pizza. Não. A gente tem o caso de Acari, por exemplo, que os PMs foram condenados. Sim. Né? A gente tem em São Gonçalo mesmo, morador de São Gonçalo não pode falar que termina em pizza. Porque a gente tinha, né, infelizmente foi assassinado, mas a gente tinha a Patrícia Scioli que descia a marreta. Né? Então, não termina em pizza, não. E todos eles né? estão presos. Todos eles estão presos. Então, não termina em pizza, não. Não termina mesmo. A gente investiga a delegacia de homicídios em Niterói e São Gonçalo. Tem à frente dela uma delegada que é super competente, super séria, que é a doutora Bárbara Lomba. Não deixará pedra sobre pedra, independentemente de quem tenha sido. Quando a polícia faz que estava numa operação e aí tem testemunhas aí que a gente fala que essas testemunhas são importantes para ajudar a equipe da doutora Bárbara, em que ele entra para comprar o agasalho, em que ele é alvejado pelas costas, isso não quer dizer que possa ser execução. Vocês já explicam, pode ser que há essa troca de tiros e aí tem que saber de onde partiu o tiro. Sim, exatamente. Ele pode ter sido atingido por acidente. Isso pode ocorrer, não deve, mas pode ocorrer. É passível que isso ocorra. Né? Então, se ele foi atingido pelas costas, onde ele estava, né? Foi feita uma perícia de local, o lugar onde ele estava, aonde a polícia estava, para onde a polícia atirava e se atirava, aonde estavam os bandidos que resistiam à ação da polícia, para onde eles atiravam. Isso é até, de certo modo, simples de se averiguar, Isabel. Então, é óbvio, a dor da família é muito grande, né? A gente sabe disso. Nesse momento, eu também, se morasse em comunidade, a única acusação que eu faria era em relação à polícia. Eu não seria louco de acusar os narcotraficantes que dominam aquela região,
né? Mas a polícia trabalha com fatos, trabalha com elementos de prova e trabalha com cautela e parcimônia para não acusar ninguém sem ter a devida fundamentação. Não é novidade, mas pegando nesse gancho que o Dr. Marcos falou, professor, não é novidade, isso já acontece, principalmente pelo medo que se tem morando dentro da comunidade, que quem manda é o tráfico, mas ultimamente eu vejo, principalmente nas últimas semanas, essa política de operação, seja se é uma política de segurança ou não, colocando cada vez mais o que eu acho muito perigoso pra gente, morador e policial como inimigos, que não deve, porque se isso acontecer, a gente nunca busca uma paz. Sem dúvida, isso é um equívoco muito grande. A polícia, até que me prove o contrário, ela faz o bem para a sociedade, ela está ali para servir a sociedade, e quando há esse confronto, seja de que forma, seja por alguma interpretação que haja, a gente nunca sabe de onde vem, qual é a origem desse processo, e coloca esses dois agentes sociais em confronto, pode ter certeza que muito conflito. Só quem ganha é o traficante. Só quem ganha é o traficante. Então, na verdade, ali, concordo plenamente com o doutor Marcos, só tem uma saída: a investigação. É a única forma da gente ver e esclarecer o que aconteceu. A gente não pode sair acusando de uma maneira geral, se foi a polícia ou foi o traficante. Houve um problema ali. Agora, só tem uma saída para isso, que é a saída racional, que é o processo investigatório. Olha só, você vai ver daqui a pouco, coloca as imagens aí. Doutor Marcos, você que estava comigo, olha só que imagem bacana que a gente falou em relação àquele dia, você até me explicou que era o direito dele mesmo sob custódia, a chegada do jogador de futebol, lembra? Que estava sob custódia, a chegada dele em casa, daqui a pouco a gente vai mostrar com exclusividade. Ele, depois de ter sido atendido, depois da família fazer o apelo aqui no SBT Rio, ele saiu da custódia, chegando aí em casa, o jogador de futebol amador que foi baleado, recebeu alta e a gente acompanhou a chegada dele lá na casa, tá aí a mãe dele que conversou com a gente. Daqui a pouco eu vou falar, porque na sexta-feira eu tentei falar com a mãe, até peço desculpa pra ela estava ao vivo, aí caiu o túnel, a gente entrou, não conseguiu voltar, daqui a pouco a gente tem a reportagem exclusiva. Agora eu peço atenção para vocês, porque essa imagem parece imagem de cena de filme policial, porque é tanta coisa acontecendo numa mesma imagem. Um bar de Laranjeiras vai fechar as portas após ser assaltado 3 vezes. Na última delas, na sexta-feira, os assaltantes levaram até uma granada para intimidar as vítimas. E as imagens mostram isso. Pode rodar. Nas imagens gravadas pelas câmeras, é possível ver a comitiva que faz a segurança do governador do Rio de Janeiro passando pela rua. 40 segundos depois, os bandidos chegam em 2 carros. Eles partem para cima dos clientes que estão na calçada. Um homem que estava na multidão reage com tiros. Começa o confronto. Os criminosos correm, entram nos carros e fogem. Este morador, que tem medo de ser identificado, viu tudo de perto. Parou os carros, o tiroteio começou, aí só deu tempo de eu correr para a loja ali mais perto e me esconder, todo mundo correndo, abaixando, correndo, granada no chão, tiro. Eu acho que o segurança acertou alguém, não sei qual foi. Sei que foi muito tiro, muito tiro. Desespero, o pessoal estava muito cheio o bar. A ação dos bandidos aconteceu na última sexta-feira. Mas essa não foi a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado. Somente neste ano, o boteco foi invadido pelos criminosos pela 3ª vez. Por causa da violência, o local fechou as portas. A principal sensação é de impotência. O setor de bares e restaurantes do Rio de Janeiro fechou mais de 50 mil vagas nos últimos 3 anos. E esse é o setor que mais emprega jovens entre 18 e 23 anos na cidade, que é exatamente o perfil dos assaltantes. A rua é uma das mais movimentadas de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Os assaltos acontecem em horários diferentes. O Laranjeiras está assim, muita violência, muito assalto. Já presenciei assalto ali na minha porta. É isso, você sai à rua, as crianças saem à rua para ir à escola, são assaltadas. Quem mora aqui teve que mudar a rotina. Por onde você anda, caminho, horário, com criança, complicado. Eu trabalho na rua com carroça, eu tenho medo de vir aqui, na hora que eu entro aqui é correndo para fechar logo isso aqui, que é perigoso. A gente está à mercê, né? Não sabe o que vai acontecer, sai de casa, não sabe se vai voltar, não sabe se vai beber uma cerveja, vai voltar para casa tranquilo. Olha só, o Capitão América falou, o que você chama de surreal a imagem? Porque é a imagem que acontece sempre, é verdade, não é nada inédito, né? Agora, doutor Marcos Amin, eu vou pedir só para você prestar atenção, joga aqui no telão, por favor, vai deixando, mas vai jogando, porque aí tá com muita imagem aí, ó. Você vai ver essa pessoa aqui, doutor Marcos, tá vendo aqui, ó?
Cadê a imagem? Aí cortaram, bem na hora que eu ia... Era pra botar a imagem toda. A pessoa que reage pra mim... o cara tá aqui, ó. O cara que reage pra mim, com certeza, não se sabe, mas com certeza, ele é um policial. Policial que tá armado. E aí os caras abordam justamente ele com a arma, tá vendo? Ele vê uma movimentação, você vê que ele é esperto, você vê que ele é policial. Ele vê a passagem... Aí cortaram, aí a edição cortou bem na hora que eu ia comentar o detalhe mais importante da imagem. Enfim, aí, ó, tá... E ele atira aqui, ó. Ele é abordado aqui, ele percebe, antes de qualquer pessoa perceber que há uma movimentação estranha, ele já percebe os carros parando e ele já se posiciona de uma forma que, pra mim, só sendo policial pra ser esperto desse jeito, porque ninguém ali percebe o que tá acontecendo, demoram pra acontecer. E aí o cara vem justamente nele, ele começa a dar passo para trás, eu assisti junto com a Débora essa imagem, ele dá passo, e aí simplesmente aquilo que a gente narra aqui e que essa imagem era o que era bacana pra mostrar pro povo. Não tem como, se você é policial, a única alternativa que você tem é cara a cara com o bandido e aí tentar a sorte, né? Sim, Isabelle, é o tirocínio, né, Isabelle? Ele acerta a perna do policial, não me conformo que a edição tirou essa imagem, ele acerta a perna do bandido. Isso aí que tá passando aí, acho que é uma comitiva oficial, Isabelle. Não, é uma comitiva oficial do governador, passou 10 minutos antes. 10 minutos antes, se eu não me engano, né? Foi, Humberto, 10 minutos antes? Ali, ó, pra mim, 50 segundos antes é a comitiva? Então os caras estavam atrás da comitiva do governador. Bem atrás, 50 segundos. Aí o policial, ele já reage. Ele é abordado, ele já tá com a arma em punho. E primeiro, o que me chama a atenção, que é o que cortou, ele começa a perceber a movimentação dos bandidos pelo carro antes dos bandidos descerem do carro. A atenção do policial, né, Isabelle? Isso aí, fatalmente, além de tirocínio, deve ser experiência dele em atividade de rua. A chance de ser um policial militar que está mais na rua, tem mais esse traquejo, é muito grande, né? Aquela atividade, conhece o vagabundo, Isabelle, pelo modo de andar, pelo modo de agir, pelo modo de dirigir, pela forma de abordagem. Agora ele é abordado mesmo, ó, ele acerta a perna, tá vendo? Essa parada brusca, né? O movimento estranho que há na localidade. Ele percebe antes de qualquer pessoa. Percebe, fica ali, tem um olhar diferenciado. Fatalmente trabalha na rua, grande probabilidade de ser um policial militar, conhece... o que se passa nas ruas do Rio de Janeiro e ali conseguiu perceber a ação dos vagabundos antes de que eles realmente deflagrassem o assalto, né? Anunciassem o assalto. Eu queria chamar a atenção para essa imagem que acabou cortando ali, mas eu acho importante a gente também, ó, um bar lotado. Olha Você a comitiva, a comitiva passa, a comitiva do governador, que é perto do Palácio Guanabara ali. A comitiva do homem mais importante do Estado, né? É realmente emblemático a ousadia dos vagabundos em atuar na Zona Sul, um lugar muito policiado, e nas proximidades ali do Palácio da Guanabara, do Palácio das Laranjeiras. A gente está vendo ali, ó, agora, terceira vez que o cara é assaltado, gente, em um mês. Ou seja, quase uma vez por semana o cara é assaltado. O que o cara vai fazer? Fechar o comércio, acabou. Isabelle, então, em off é que eu estava falando com você. Os policiais de Caraí, da 77DP e a PM, percebendo esse tipo de ação, um vagabundo, né, que roubava, assaltava uma farmácia nas proximidades, os policiais, né, armaram, né, planejaram uma estratégia para poder prender esse vagabundo, né? Isso tem que ser feito. É uma atividade que demanda uma atenção especial. Você acha que o cara vê a facilidade ali, vê que tem gente com dinheiro a mais, já age ali direto? É inaceitável que o estabelecimento comercial, num período de um mês, seja assaltado 3 vezes. É inaceitável, gente. É absolutamente há uma falha de policiamento, uma falha do batalhão da região e uma falha da delegacia da região. Isso é inevitável falar. Tem que ficar, nem que seja na frente do estabelecimento. Assaltou a primeira, Isabel, o cara não vai repetir. Assaltou a segunda, você não pode deixar ter a terceira, né? No período óbvio, curto, né? Em um mês. Não é um ano. Não são 2 anos. Um mês. Né? Tem 4 semanas no mês, uma vez por semana ele foi lá fazer um saque. É quase um saque no caixa eletrônico. É quase um saque no caixa eletrônico. Então você não pode dar uma facilidade dessa. Não. O diálogo, deve haver uma integração, o diálogo com o proprietário de estabelecimento. Os estabelecimentos em volta, que também estão nessa situação de também vulnerabilidade. Deve ter assaltado. Você fazer uma interação com o batalhão, a delegacia, para poder prender esse vagabundo, que é inadmissível ele assaltar tão próximo ao Palácio da Laranjeira ali. Podia ser o nosso 01, podia ser o governador. 50 segundos, eu falei 10 minutos, não. 50 segundos antes passou a comitiva. Zona Sul do Rio de Janeiro. Profundamente ousado. Esse é profundamente ousado. Ou também, né, sentiu a facilidade, meio de 10.
A ex-primeira-dama do Rio tentou dar uma carteirada para visitar o marido na prisão. Quer entender melhor? A gente explica. Rodou. Adriana Anselmo usou a carteira de advogada ao menos 2 vezes esse ano para tentar visitar o marido, Sérgio Cabral, no presídio de Bangu 8. De acordo com o ofício do setor de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, a carteirada foi usada em uma tentativa de não passar pelos procedimentos de segurança da portaria principal, já que os advogados têm direito a entrar de carro no complexo e não são submetidos aos mesmos procedimentos de revista dos visitantes, além de não precisarem seguir os dias e horários de visitas. A manobra teria acontecido nos dias 20 e 27 de fevereiro. Depois de descoberto o esquema, a SEAP encaminhou um documento à Vara de Execuções Penais do Rio, que, a partir disso, proibiu Adriana de visitar o marido usando a prerrogativa de advogada, já que ela não se encontra legalmente habilitada em nenhum dos processos do ex-governador. O advogado da família Cabral negou a carteirada e disse que a cliente não precisa de subterfúgios para visitar o marido. O fato é que agora a ex-primeira-dama, que possui carteira de visitante como esposa, vai poder continuar entrando em Bangu 8, mas passando por todos os procedimentos de segurança habituais. Será? Não, ela queria... Olha só, gente, eu fiz uma reportagem uma vez sobre como se fosse mulher de preso para passar sobre os procedimentos. É necessário, concorda? Claro. Você pode levar qualquer coisa em qualquer lugar, porque a gente já viu a apreensão de várias coisas em várias localidades, não só no bolo, né? O negócio é um esquema que lá em Bangu, foi lá que eu fiz a reportagem. Você senta em banquinho, você passa por máquina de raio-x, você tem todo tipo de inspeção. A dona Adriana não pode passar por isso? Por quê? Por que ela não pode passar por isso? O marido dela é um preso diferente, gente? Só para explicar? Não, o marido dela é um preso normal. Ali, se ela tem direito a visitá-lo de forma regular, pressupõe, digamos, que ela, nesse momento da carteirada, ela estava interessada em passar alguma coisa. Será? Eu estou aqui botando um ponto de interrogação. Não, pode até ser, tipo assim, não sou Adriana Anselmo, não vou passar pelo que a dona Zefa passa. Mas tá errado. Claro que tá errado. Mesmo que seja, não for para levar um presunto parma, né? Um camarão gigante. Mesmo que for para não passar nada. Tá errado. O marido tá preso, ela tem que passar assim como... Aliás... A dona Adriana, ela só não está presa porque ela tem o benefício porque ela é mãe. Ou a gente sempre fala aqui, se ela está fora, outras donas Marias que têm filho também deveriam estar fora. A lei vale para todos. Agora, uma outra coisa que me causa estranheza. Eles negam que ela tenha dado a carteirada, a SEAP vai investigar. O negócio não é no papel. Se eu entrar aqui, vão saber se eu entrei ou se eu não entrei. Não tem uma coisa subjetiva na história, gente? Eu também não entendi isso. Tem prova, eu também não entendi isso. Também não entendi. Vamos investigar. Da onde veio essa informação? Ela tá protocolizada, ela tá documentada. Senão é o quê? Disse-me disse? É fofoca de bar? Pois a SEAP tá lá da SEAP, aí ela diz que nunca aconteceu isso. Eu não entendo, não existe subjetividade dessa história. Não existe a questão da dúvida. Se você vai entrar em qualquer lugar, você entrar aqui no SBT, eu vou saber se você entrou desse jeito, se você não entrou desse jeito. Então, assim, falta, sabe o quê? Falta fiscalização, rigor. Aí a matéria termina falando o quê? Que quer que ela vai passar pelos procedimentos. Anota ela vai passar pelos procedimentos como qualquer outra mulher de preso. Quem me garante? Ah, mas ela é advogada. Cara, mas ela é advogada dele? Tá lá, porque tem que fazer um negócio, não tem que fazer lá quem é advogado de quem? Se o Cavali for preso ou for advogada dele, vai ter lá certinho a Isabelle, constituída advogada, passa por procedimento, recebe uma carteirinha. E não é a primeira que fez isso não, tá? Eu não vou falar aqui, porque eu estou imaginando uma pessoa, mas eu posso estar errada, porque a gente lê tanta coisa e fica com informação confusa na cabeça. Mas nessa história não é a primeira vez. Já teria acontecido. Como é que pode? Como é que pode ser apto, pelo amor de Deus? Olha só, não é advogada, pelo menos não é advogada, não vai entrar como mulher de outro. Existe ainda a questão da dúvida, da gente estar fazendo a reportagem. Ah, gente, não dá, né? Não dá. Meio de 14. Empresário condenado em primeira instância por crime tributário foi nomeado para um cargo na Secretaria Estadual de Saúde. A contratação fere uma das principais bandeiras do governo Wilson Witzel, que prometeu combater a sonegação de imposto no estado. Vejam. Bruno Marini foi condenado em dezembro do ano passado a 4 anos de prisão por sonegação fiscal.
O empresário é diretor executivo do Grupo Ativa, que atua principalmente no comércio de água mineral em cidades do sul fluminense. No caso em que foi condenado em primeira instância, a Justiça o considerou culpado pela omissão de notas fiscais de uma das empresas do grupo, com sede no interior de São Paulo, num total de R$ 730 mil entre os anos de 2005 e 2006. O empresário entrou com recurso, que será analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mesmo tendo como um dos principais lemas o combate à sonegação fiscal, o governador Wilson Witzel nomeou Marini para o cargo de subsecretário de Prevenção à Dependência Química da Secretaria Estadual de Saúde. Mas a condenação por crime fiscal não é o único problema do subsecretário. No início do ano, Marini teve as contas da campanha dele a deputado estadual nas eleições de 2018 reprovadas pelo TRE. O empresário se candidatou pelo PSD, mas não conseguiu uma vaga na Alerj. As contas foram rejeitadas porque Marini fez uma série de depósitos em dinheiro vivo em sua conta de campanha. Os valores foram acima do valor diário permitido pela legislação. De acordo com os dados que constam no processo do TRE, em apenas um dia, já depois da eleição, Marini depositou 43,9 mil. Apesar de ter tido as contas reprovadas, o atual subsecretário de Saúde não foi condenado, porque a Justiça entendeu que ele havia declarado ter valores compatíveis com os depósitos. Nós pedimos uma nota à assessoria de comunicação do governo do estado, mas até agora a gente não teve uma resposta. E essa reportagem vale para outras também que a gente já mostrou aqui. Em relação ao momento que a gente vive, a questão política, a questão de se passar limpo, a questão de ética, nem tudo que é legal, porque não é ilegal, senão não teria sido nomeado, mas nem tudo que é legal, nesse momento, cabe na história como nomeação. Pelo sim ou pelo não, é melhor esperar, não é, professor? Claro, eu acho que quando a gente fala em nomeação de pessoas para cargos públicos, a lisura é fundamental. Não conheço o cidadão, seria complicado a gente julgar, mas pela forma como foi apresentado todo o processo dele e pela demonstração que o governador tem em relação a isso durante sua campanha e como ele vem sustentando seu governo, se eu pudesse falar para ele, é inadequado isso. Não é ilegal, mas é inadequado em decorrência dessa forma como foi apresentado o histórico desse candidato. Se é um empresário com problemas fiscais, ele não poderia estar fazendo um processo de fiscalização dentro do próprio Estado. É inadequado, né, Isabel? Eu acho também que a gente tem que ficar de olho, não só por uma questão que foi apresentada na reportagem, mas eu acho também uma questão técnica de determinados cargos, né? Você ser subsecretário de saúde é questão técnica para essa história, né? Se falou muito durante a campanha sobre outra coisa, a gente sabe muito bem que no jogo político, a questão da nomeação por favorecimento dos mais variados tipos é o que mais acontece. Nem sempre o fator técnico que deveria acontecer é o elemento que ocorre. Isso não é só no estado do Rio de Janeiro, isso é em todo o conjunto político brasileiro. 12h18, policiais militares do Comando de Operações Especiais fizeram uma operação hoje no Morro dos Prazeres. Moradores reclamam da ação de traficantes no local. Veja. Policiais do Batalhão de Choque ocuparam o Morro dos Prazeres logo nas primeiras horas da manhã. Os PMs seguiram pelos becos e vielas à procura dos bandidos. Durante a ação, não houve confronto. Na operação desta segunda-feira, homens do Comando de Operações Especiais também entraram nos morros vizinhos. Até o momento, não há informações sobre prisões e apreensões. O Morro dos Prazeres está localizado em Santa Teresa, no centro da cidade. A região é um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Mas o cenário aqui é bem diferente de outras áreas do bairro. Traficantes circulam normalmente pelo local. E tudo isso bem perto da unidade de polícia pacificadora. Este morador, que não pode ser identificado, revela a ação dos bandidos. Eles estão passando perto, do lado, na frente, e os policiais continuam ali, nas unidades, sem ter o que fazer, né? Até porque não há um respaldo nem meios disponíveis para que eles possam agir. E para piorar, algumas viaturas da UPP estão paradas. Esta está com o pneu furado. A gente vê que está totalmente remendada. E olha só, o para-choque com pedaços de arame segurando ele. A base chegou à comunidade há 8 anos, mas nada mudou. Continua da mesma forma. O pessoal do tráfico continua
atuando normalmente, agindo como se eles não estivessem aqui. Traficantes circulam com armamento pesado, né? Fuzis de assalto, fuzis de luneta e coisas do tipo. Armamentos de guerra. Olha só, gente, é importante a gente colocar, como você vê a imagem do... Eu estava sentada ali assistindo, você normalmente não vê... Com certeza esse morador falou por vários moradores, mas é muito complicado para o morador acabar falando ou botando a cara, não bota a cara nunca, nem se ele quisesse a gente deixaria, sobre a presença e a realidade que o morador vive dentro das comunidades. Ele falou ali que você sai de casa, tem 2, 3, 4 traficantes com um fuzil até de luneta, doutor Marcos Amin, dentro dessas comunidades ditas pacificadas e que muitas vezes alguém de fora pode falar assim, pô, mas não tem a polícia, a unidade de polícia pacificadora lá, como que bandido age? Age, porque nunca eles deixaram de agir nas comunidades pacificadas. Muito menos falar fogueteiro, né? Nunca deixaram de agir em qualquer comunidade que era dita pacificada. Sempre houve o narcotráfico, sempre houve gente armada dentro da comunidade. Havia locais, né, que mesmo os policiais da UPP lá atrás não podiam circular a partir de determinado horário. Isso só foi aumentando até que hoje o domínio do narcotráfico está igual ou maior da era antes do PP, né, Isabelle? E quanto à luneta, né, esse acessório em fuzil de traficante, isso aí é de certa forma comum, Isabelle. Você jura? Isso só é questionado em fuzil de policial, Isabelle. De narcotraficante, tudo bem, né? O vagabundo andando de fuzil com luneta no meio da comunidade, tudo bem, né? O que não pode é o policial usar, porque o policial, ele não pode fazer mal essa vítima da sociedade, né? Esse cidadão que é uma vítima, coitado. Anda de fuzil no meio da rua e a vítima é ele, né? E quem falou aí foi o morador, né? Que o Jackson entrevistou. Quem contou foi o morador que sai e vê o traficante. Se você conseguir cativar o morador de bem de qualquer comunidade, eu falo disso aí para pior. O duro é o medo do morador, né, doutor Marcos? É o medo, lógico, mas eu também teria medo, Isabelle. É o domínio do terror, é o domínio do narcotráfico, né? É qualquer morador de verdade que encare isso, que conviva com isso diariamente, vai falar disso aí para pior, né? É só o playboy maconheiro da Zona Sul, né, que levanta bandeira de direitos humanos, que fala o escambau, né? É só esse otário, né? É só esse alienado que defende diferente, que acha que helicóptero não tem que voar em comunidade, que acha que a polícia não tem que fazer incursão. O morador de bem dá graças a Deus quando a polícia faz incursão, Isabelle, porque ele não pode circular dentro da comunidade dele, porque tem barreira, porque tem trilho no chão, porque ele tem que acender a luz, porque ele tem que entrar na casa dele, tem gente usando droga na porta da casa dele, entendeu? Porque tem vagabundo cantando a filha dele. O morador, ele quer isso, ele quer a polícia, ele quer o Estado presente. O único que não quer isso é o alienado, vagabundo, que mora com 40 anos na casa dos pais na Zona Sul, pô. É esse que não quer. Qual foi o objetivo exatamente dessa operação hoje no Falei Fogueteiro? Eu tava falando aqui com você em off, né? Tô na boa, né? Tô na boa. A Polícia Militar deve ter recebido uma informação que a gente também compartilha lá na Desarme e estão na boa. Foi uma excelente ação, deve ter dado o azar de não pegar o alvo que eles queriam, mas é isso aí, estão no caminho certo. Qual é o objetivo, então? Muitas vezes se fala para mapear, para se fazer presente, para depois ter uma segunda ação? Também, Isabelle. Também para mapear, sempre é bom entrar nesses locais, porque há uma mudança, né, muito grande, muito dinâmico o terreno ali. Então, sempre é bom para mapear, mas creio eu que eles tinham um objetivo e não conseguiram atingir, infelizmente. Mas se for o que eu estou pensando, eles estão no caminho certo. A gente viu também nas imagens da reportagem do Jackson Silva, algo que mexe muito com a gente, no tocante de que você vê uma polícia pacificadora lá, aí a imagem da polícia pacificadora, e mostra as condições de trabalho, que não é a primeira vez que a gente mostra, principalmente aí no Falei Fogueteiro, que eu me lembro muito bem, o grande desafio era colocar a comunidade, que era o local, que eu me lembro quando foi feita a polícia, eu já era apresentadora aqui, e quando eu entrevistei o comandante, em que ele narrava que a maior dificuldade para se integrar, para se ter a presença policial, era no Falei Fogueteiro, devido ao poder desses traficantes imperando sobre esse terror que o doutor Marcos falou na comunidade. Para eles era o maior desafio, eu acho que esse desafio não foi avançado, né? São comunidades que estão há muito tempo dominadas pelo tráfico, há muito tempo mesmo, a gente que... Muito tempo. Que conhece a história do Rio, principalmente dessa região ali, centro, zona sul, sabe que ali é
é um entreposto de venda de drogas muito forte, entendeu? Tem um movimento muito significativo e deslocar, tirar esses traficantes que já estão enraizados durante muito tempo é um trabalho muito complicado, infelizmente. E só outra coisa que eu queria comentar é, infelizmente, a UPP já natimorta, absolutamente morta, definitivamente sem nenhuma condição. E o morador, desovado. evidentemente, ele sabe disso e não tem esse retorno e ele não acredita mais nessa possibilidade do Estado. O Estado teria, de fato, que atuar de uma outra forma. 12h25, a polícia identificou o motorista de aplicativo que atropelou um homem e fugiu sem prestar socorro em Caxias. A gente tem as imagens aí, ó. Nossa, que imagem forte. Aí, ó, as imagens são impressionantes e mostram o motorista ali em alta velocidade. Gente, eu não me lembro de ter visto essa imagem. É a primeira vez que a gente está mostrando, ou, gente? Ah, tá, porque eu não me lembro de ter visto essa imagem. Ele atropelou, volta na imagem, em alta velocidade, um homem que passava pelo local. O motorista identificado como Fernando Guilherme de Brito, de 25 anos, ficou um tempo ali dentro do veículo, depois ele sai, né? Logo deixa sair do carro ali, caminha até a vítima, mas volta para o automóvel e foge sem prestar socorro. Fernando foi levado à delegacia indiciado por lesão corporal. A vítima, identificada como Luciano Alves, capitão de 42 anos, foi socorrido em estado grave para um hospital da região. Doutor Marcos, se ele... me explica uma coisa, só para quem está assistindo. Primeiro, são duas coisas que eu quero te perguntar. Volta na imagem. A imagem analisa qual é a responsabilidade dele de ter praticado um crime de trânsito. Vê se eu estou errada. Ali é a primeira imagem. Volta a imagem. Para ver se ele estava em alta velocidade, o que ele entrou na calçada. Não sei se é o suficiente para o delegado no momento. Mas também depois a conduta dele após o atropelamento. Ele foge sem prestar socorro, gente. É um agravante, com certeza, ali da lesão corporal na condução de veículo automotor, Isabelle. Agora, impressionante a velocidade que ele sobe na calçada. É isso que eu fiquei achando até que ia passar um carro, alguém fechou ele, né? Aconteceu alguma coisa. Mas os outros carros estão normais. A imagem. Olha lá, não tem nem carro vindo. Não tem nada. Aí daí você vê tudo em baixa velocidade. Na outra mão. O que aconteceu? Por que ele foi em direção? Na outra mão, de repente, um carro que tivesse invadido a pista dele, ele tivesse que... fosse obrigado a desviar para a calçada. Até o cara da bicicleta tá ali, ó, andando. Absolutamente nada, né? A gente vendo a imagem, um pouco antes dele invadir a calçada naquela velocidade, não tem nem carro vindo na direção dele no sentido contrário. E ele pega em cheio a vítima. E é o que a gente fala, depois ainda não socorre a vítima. Loucura total, sem sentido nenhum, né? E pior, né, o caráter dele, o mau caratismo dele. Isso é mau caratismo. Deixando, né, a falta de humanidade dele, deixando a pessoa que ele acabara de atropelar, né? Na calçada, diga-se de passagem, abandonando a pessoa à própria sorte. Mas isso já enseja um aumento de pena aí. Muito pouco, tá, Isabelle? Doutor corporal, veículo automotor, muito pouco. A lei é branda para isso? A lei no Brasil, via de regra, é branda, né, Isabelle? O cara olha ali, ó, conversa com o cara, né, ele sai ainda do carro, eu não sei, a gente sempre fala aqui, uma coisa é qualquer um de nós pode, sei lá, não dá para saber se ele perdeu o freio, se atrapalha, você vai mexer no rádio, você acaba invadindo a calçada e atropelando alguém. Mas o que te faz uma pessoa mau caráter é o que você faz depois da sua ação, que qualquer um que dirige pode fazer isso, gente. Ele sai, olha, aí você fala, pô, ele vai pegar o carro, conversar com o carro, ligar, entrar no carro, tentar socorro de alguma, não mexe na vítima, beleza. Mas não, ele entra no carro e vai embora, ele foge. Sim, Isabelle, dirigir é perigoso, né? É uma atividade perigosa dirigir. Por isso que o carro é identificado, facilmente identificado. O carro tem uma placa que facilmente identifica o veículo e, por conseguinte, o condutor, justamente porque há a grande probabilidade de acontecer algo inesperado, acidente, né? É uma atividade perigosa dirigir. Por isso que existem várias regras. O carro é identificado justamente por isso, para você conseguir rastrear o veículo e, por consequência, a pessoa que está dirigindo. Mas a atividade dele, a ação dele, pós-fato, né, demonstra o caráter dele. Sim. Né? Demonstra a falta de humanidade, a falta de hombridade, o mau caratismo daquele que conduzia esse veículo. As chuvas castigaram o interior do Rio também. A situação está calamitosa em diversos municípios, como Barra Mansa e Arraial do Cabo. Veja. Na laje da casa, o resgate de 3 famílias que dividiam o mesmo terreno em Barra Mansa. Todas ficaram ilhadas em meio à enchente. Os bombeiros, de maneira heróica, resgataram um por um. O resgate era comemorado. Até um bebê foi salvo pelos bombeiros.
O governador sobrevoou o local junto com o prefeito de Barra Mansa. Wilson Witzel anunciou um novo projeto para atender cerca de 400 famílias que ficaram desalojadas após as enchentes. Ele também instalou um gabinete de crise no local. Os municípios mais atingidos foram Barra Mansa e Cabo Frio. Vários acessos foram bloqueados por causa dos deslizamentos e alagamentos. Em Araruama, o IML teve que suspender os serviços de necropsia, já que a estrutura do prédio está comprometida. Em Rio das Ostras, a água também inundou várias casas. Em Macaé, as aulas da rede pública e de universidades foram suspensas. Em Arraial do Cabo, a prefeitura decretou estado de calamidade. É um carro ali mesmo, né? É um carro, é isso daí. A gente vê aqui, vê principalmente na Baixada, interior também, todo mundo aí. No Rio de Janeiro, é impressão minha, gente. Mas assim, o que eu mais vejo em relação à chuva é o Rio de Janeiro, né? É impressionante como a gente aqui hoje, a gente é Vitrine Brasil, então vitrine claro. Todo mundo vê. Mas simplesmente não existe em nenhum ponto qualquer tipo de trabalho que previna chuva, que é o que a gente fala aqui. Não estamos falando de neve, furacão, tornado, nada disso, né, professor? Na verdade, se a gente olhar a região do Rio de Janeiro, quer dizer, a região costeira, onde a gente vê com mais clareza, sexta-feira choveu pra caramba. E as cidades que foram afetadas, principalmente na região dos lagos e na Costa Verde, muitos problemas aconteceram. E os mesmos problemas que existem lá, existem cá. Mas a gente presta mais atenção no município do Rio e até mesmo na Baixada. Mas em Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, temos vários problemas dessa natureza também. Tá aí, ó, as imagens, a gente ficou impressionado com a imagem do carro, mas também o resgate ali que a gente tinha mostrado. Você vê famílias inteiras, não é só uma questão da gente estar falando de se levar o bem, como esse caso. É em relação a que depois, quando tem uma enchente, o risco que se coloca como saúde são de 2 a 3 semanas para você pegar doenças de chuva, principalmente. A gente viu o córrego ali, ó, a gente sabe que é perigoso demais. Aí o que acontece? Enche o hospital, isso tudo, mas o hospital está preparado? Não. Aí vem o problema em cadeia, né? É isso que acontece, né? E tem outra coisa também, Isabelle, que é o fato de que a capital, Rio de Janeiro, ela está mais preparada do ponto de vista de serviços de resgate. O interior é muito mais fraco nesse sentido. Então, quando acontecem tragédias como aconteceram na semana passada, a velocidade de resgate é muito menor. Então, ou seja, a possibilidade de termos mais problemas em relação a salvamentos é menor. Isso tem que ser visto também, porque isso acontece frequentemente. 4 pessoas foram baleadas na comunidade do Arará, em Benfica. Uma garota de 13 anos foi uma das vítimas e continua internada à espera de uma consulta com um cirurgião ortopédico. Veja. A minha irmã é uma criança, tem 13 anos de idade, está lá a ponto de perder a perna. A irmã de Kathleen foi uma das 4 pessoas baleadas na comunidade do Arará, em Benfica, na zona norte do Rio. Graziele Maria Gomes Barreto está no Hospital do Exército e já passou por uma cirurgia. Eu estava comprando cachorro-quente, aí nisso eu comprando cachorro-quente, começou os tiroteios. Aí eu olhei para a cara da minha amiga Neném, a Neném olhou para minha cara assim, eu falei assim para ela, bora correr. Aí nisso eu correndo, aí deu o segundo tiro. Aí quando deu o segundo tiro, já deu o segundo tiro já dando na minha perna. Graziele recebeu ajuda de uma amiga que também foi atingida, mas apenas por estilhaços. Tava tendo muito tiro, era um tiro passando assim, e eu tava só sentindo, queimando minha perna. E eu tô falando assim pra ela, Graziele, acho que eu fui baleada. Ela, não, neném, tu não foi quando eu já vi o tiro na perna dela, a caída e muito sangue. No local onde a adolescente caiu, ainda é possível ver marcas de sangue. Os tiros também atingiram casas e um veículo. A família de Graziele denuncia que os disparos partiram da polícia militar. Não querem mostrar a cara por quê? Moram em comunidade, porque eles já vêm mesmo para matar. E outra coisa, eles vêm sem nome, sem identificação na farda, sem identificações de batalhão. E quem eles pegam na madrugada, na noite, às vezes é 10, 11 horas da noite, eles metem o pau em todo mundo. Não tem essa de mulher, não tem essa de homem, não tem essa de idoso. Segundo os moradores, a violência por parte da polícia militar é rotineira. Eles vêm de tocar ninja, eles vêm agredindo o morador, eles vêm batendo, eles vêm botando pé na porta de morador, agredindo criança, indo pra escola, falando que é projeto de bandido. Sendo que aqui é uma comunidade que não tem só bandido, aqui é uma comunidade que tem gente do bem. Mais uma vez eu falo, onde se coloca morador
contra a polícia é algo que é muito complicado, é um desserviço, porque quem cresce é o tráfico, que já domina essas comunidades. No caso da menina, uma coisa que a gente tem que falar, e como a gente vive nessa realidade, ela dá o depoimento em que começou um tiroteio, ela estava com a amiga, elas não viam de onde era o tiroteio, ela falou, bora correr. A gente já falou aqui, começou o tiroteio, essa é a realidade, doutor Marcos, bora deitar, bora, como que é? Se abriga. Se abriga. Isso aí é inclusive para o policial, né? Inclusive para quem participa do tiroteio. Iniciou o confronto, se abriga, né? A primeira coisa é se abrigar. Se não der para se abrigar, você reage onde você estiver, né? O policial, no caso. Agora, morador, então, pessoas que estão passando, que não tem nada a ver com o confronto em si, é se abrigar, deitar, ir para trás de um muro de concreto, né? De uma árvore espessa, ficar atrás da roda, da caixa de roda de um veículo, né, Isabelle? O que eu acho bem interessante, né? Você viu 2 contrapontos ali. O primeiro, o morador de uma comunidade tendo que se esconder para falar do tráfico. E outra moradora falando de cara aberta de uma polícia, que, segundo ela, bate em velho, criança, surdo, mudo, homem, mulher. É um negócio tão surreal, Isabelle. A polícia militar, né, você vê a que ponto chegamos. Né? A polícia militar, o Estado presente, o Estado que combate o vagabundo sendo açoitado, né? E as pessoas acham isso normal. É uma prática comum, né? Açoitar a polícia militar. Quem te defende, né? É quem não deixa esse vagabundo que está aí circulando na sua comunidade ultrapassar mais os limites do que ele ultrapassa. Ele teme a polícia militar, ele teme o helicóptero, Isabelle, é por isso que ele incita para fazer propaganda contra. Lógico. Vou te dar um caso, Isabelle, que eu acho muito interessante falar isso aqui. Pegando esse gancho da polícia militar e passando também pelo helicóptero. São 3 comunidades que criticam muito o uso do helicóptero. Complexo da Maré, tem várias facções. A Cidade de Deus, né, que critica muito. E a Cari, que critica muito. São facções diferentes. Mas qual a peculiaridade dessas comunidades, Isabelle? O que elas têm em comum? Qual? São baixadas, são planas, Isabelle. A diferença do helicóptero é absurda. O vagabundo se sente acuado. Então ali, eles querem que o helicóptero não voe, lógico. Quem não quer que o helicóptero voe, ou é o alienado, já disse isso aqui. Ou é o alienado de 40 anos que mora com o pai e com a mãe na Zona Sul, fuma maconha, né? E fica vendo Bob Marley o dia inteiro. Ou é o vagabundo, pô. Porque o morador que pensa um pouco, o disparo do helicóptero, Isabelle, se ele não acertar o vagabundo, ele encontra o chão. Agora, então é muito mais seguro do que um confronto em linha reta, que o disparo tende ao infinito. Que é o que aconteceu com ela. Que o disparo tende ao infinito. Sim, que pode acertar qualquer um. Pode acertar qualquer um. Agora, ela diz na fala dela, que é o que você pontuou agora, são policiais sem identificação, e eu desde a minha época de repórter já via esse tipo de denúncia. Policiais sem identificação, que entram de touca e tudo mais. Aqui ninguém mora em comunidade para falar, e ela tá inventando algo, quem diz ela para falar que se é policial? Pode então ser outro, que entra, o vagabundo, que se vê, seja o que for. Mas existe uma denúncia há muito tempo, gostaria de fazer um contraponto com o professor Carvalho, existe uma denúncia há muito tempo de que existem policiais que entram fora da sua prática como policial militar fazendo isso. Eu fiz já matéria e te falo onde? Complexo da Maré, que é o que você citou agora, professor. Quem pode defender essa população no caso dela estar falando uma verdade? A corregedoria? Existe a corregedoria? Essa população se sente segura a fazer esse tipo de denúncia? Não, enfim, não posso deixar de concordar com o doutor Marcos em relação à ação da polícia. A ação da polícia é para combater, em tese, a bandidagem. Então, está correto. Agora, por outro lado, tem esse ponto que é o que foi falado na reportagem. Será que de fato acontece isso? Se os policiais estão entrando na comunidade de forma anônima, aí está errado, aí não está adequado. Sim. Porque ele tem que entrar em operações oficiais e adequadas dentro de um regime que é um regime legal. Dele. Exatamente. Se está dentro do regime legal, a ação tem... Agora, se isso acontece, é um contraponto a ser colocado dentro da lógica do que é chamado erro. No entanto, entendeu? Não posso deixar de concordar com o doutor Marcos que as ações são necessárias, entendeu? E que elas devem ocorrer. No entanto, cuidado, se elas ocorrem de fato com esse modelo, aí sim, aí está errado. Mas se ela botou a cara para fazer a denúncia aqui, ela pode ir na corregedoria. Vou levantar um ponto aqui. Levante. Você acha errado o uso de balaclava? A toca ninja pro policial, você acha errado?
Se ele não está sem identificação, sim, ele tem que estar identificado de alguma forma. Mas você acha que ele não consegue ser identificado? Viatura, ordem de serviço que ele sai, o boletim de missão policial? Mas ela falou que... Não, tô dando um ponto. Você acha errado o uso de toca ninja para o policial? Se ele tiver sem nenhuma identificação... Se ele for identificado, não, ok. Eu já fiz operação em que o cara tá. O uso de toca ninja, você estava ruim? Não, mas só isso... Você acha errado o uso de toca ninja? Não acho errado. E o juiz sem rosto que tem na Itália, que tem no Brasil... que está sendo implementado agora no Tribunal de Justiça. O juiz pode. Mas a o policial que ela faz geralmente tudo. mora em comunidade, que é pobre, mora em comunidade, ele tem que ir com o rosto aberto. O policial, bota uma capa vermelha nele, Bota o símbolo do super-homem nele, Mas e quando não tem nenhuma identificação pro morador? Não, mas o policial é sempre identificado, isso não é falácia. Assustador? A viatura dele é identificada. Ele, para sair do batalhão, ele tem que falar para onde vai. Beco? A gente tá falando ali a gente está falando de ela foi baleada como se fosse num beco, por exemplo. E quando ela não vê? Mas os policiais que estão lá, todos os policiais que estão lá, o comandante do batalhão sabe. Você não tem que saber, ele tem que ser, se não sabe, ele tem que ser responsabilizado. Quem vai em operação, o policial sabe. O comandante sabe. Ele tem obrigação de saber quem está em cada lugar. O oficial que está comandando a operação, Marcos Amin, eu sei onde cada policial está, porque foi eu que planejei a operação. E do ponto de vista do morador? Você vai em tal ponto. Mas o morador vai na corregedoria. O morador não é função do morador investigar. O policial está de balaclava. E daí? O policial tem que andar de... Aí ele denunciou o horário, o momento, onde foi... Horário, momento, localidade, onde foi. Acabou. É igual um ônibus, Você tem o nome do motorista de ônibus? Tá lá o nome do motorista de ônibus, seu Adevaldo, tá escrito? Não, mas você, pelo número do ônibus, pelo itinerário dele, pelo local que ele estava passando na hora, a empresa consegue identificar. Então ela que fez a denúncia, que teve coragem, que ela mostrou o rosto, fez a denúncia para a televisão, é ela procurar o meio que ela tem, a corregedoria. Exatamente, o meio que ela tem a corregedoria da Polícia Militar, Delegacia de Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública. Ela tem uma centena de órgãos e instituições para procurar, porque a instituição ou as instituições mais fiscalizadas do Brasil são as polícias. Né? Agora, ele está de balaclava, e muita gente da imprensa, muita gente de outras instituições, e muita gente, inclusive de dentro da polícia, acha que o policial não tem que usar balaclava. Bota uma capa vermelha nele, irmão. Né? O juiz pode ser sem rosto, mas o polícia que mora... E o juiz, o delegado, me incluo nisso, né? O comandante de batalhão, o promotor de justiça mora na Zona Sul, guerreiro. Não mora em comunidade, não, Não mora em subúrbio, não. Mora na Zona Sul. Eu vou com o meu rosto aberto. Porque eu não moro do lado de comunidade, não moro dentro de comunidade. Eu não tenho que ficar passando por locais que eu sei que é ruim. Agora, e o polícia que está lá na base? Ele não pode usar balaclava? Que palhaçada é essa? Que planeta vocês vivem, Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Até o professor fez assim, aí você volta a falar. Você quer concluir? Conclua, professor. Não, eu queria concluir. Se há, conforme o doutor Marcos falou, registro da saída do policial, do seu batalhão, da sua delegacia, de onde for, e ele colocar a toca ninja, aí tudo bem. Tem que haver um protocolo nesse sentido. Sim. Aí, concordo com o doutor Amin nesse sentido. Há uma defesa da identidade do policial, desde que, evidentemente, ele não ultrapasse os rigores da lei que ele tem que fazer com a população. Aí eu concordo, se há esse registro, tudo certo. 12h43, daqui a pouco a gente volta, porque tem material exclusivo aqui. Nossa equipe foi até a casa do jogador de futebol que foi baleado na semana passada no Complexo do Alemão. De acordo com testemunhas, policiais da unidade de polícia pacificadora teriam feito os disparos. Ferido, o jovem ficou sob custódia no hospital, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Agora ele quer provar que é inocente. A Patrícia Hadley conta pra gente. Rodou. A gente está entre a vida e a morte. No momento que eu estava na minha vida tão feliz, do nada, assim... aconteceu comigo, de uma fatalidade. Imagina se eu não consigo dar um abraço na minha mãe. Imagina se eu não consigo voltar a jogar meu futebol. Imagina se eu estou numa cadeira de rodas. Depois do pesadelo, a volta para casa. Wagner mostra os ferimentos provocados por 3 tiros de fuzil, todos dados pelas costas. Um projétil atravessou o braço, outro entrou pela região do quadril e saiu na barriga. E o terceiro pegou no pescoço. Graças a Deus eu tô vivo. Se eu não tivesse, ia virar mais uma estatística. Vai ter que morrer quantas famílias para acontecer isso? Quantos tiros vão ter que tomar? Quantos sonhos vão ter que ser tirados?
Porque a gente mora em comunidade, nossos sonhos não podem ser realizados. Por orientação da Defensoria Pública, como Wagner ainda não prestou depoimento, não pode falar sobre o dia em que foi baleado. Segundo testemunhas, na madrugada do dia 11 de maio, o jovem voltava de moto para casa no Complexo do Alemão com um amigo, quando uma patrulha da UPP provocou um acidente batendo na moto. Logo em seguida, teriam começado os disparos. Mesmo ferido, ele correu quase 500 metros para pedir ajuda. O jovem atleta diz que o amor da mãe, marcado na pele dos dois, salvou sua vida. Eu só pensava nele, eu falava não. Eu falava pra minha mãe ter fé que a gente ia conseguir tudo. Eu vou conseguir, eu vou ficar forte, vou me recuperar por ela. Que Deus me deu uma nova vida. Deus me colocou no mundo de novo. Eu tenho uma nova data de nascimento, que é um dia do aniversário da minha mãe. Muito feliz. Saber que eu dormi com ele, acordo com ele. Eu vou provar que meu filho é inocente. A mãe critica a ação que quase tirou a vida do filho. A polícia tem que estar lá? Tem que estar lá, sim. Tem que estar lá. Tem que fazer blitz? Tem que fazer, sim. Você entendeu? Não vem escrito assim, ó, eu sou bandido, não vem escrito, né? Ok. Só que tem a maneira de ser abordado. Não é chegar e atirar. Não é a patrulha toda escura. Por que a patrulha toda escura? Como é que você classifica o que aconteceu? Assassinato. Mais um que eles queriam matar. Todos são condenados na favela de bandido. No hospital, Wagner ficou sob custódia e chegou a ser transferido para o presídio de Benfica. Saiu no sábado e foi recebido com festa. A gente que é trabalhador, cara, chegar, botar uma gema no nosso braço, que é uma coisa que não tem explicação, não tem moral, a gente não tem, cara. A mãe, que tem 4 filhos, diz que está com medo. Eu vejo um carro na rua de polícia, eu me tremo toda com medo. Eu já acho que vai me balear, eu acho que vai me prender porque eu estou defendendo meu filho. Eu acho isso. Meu filho, não consigo deixar meu filho ir pra rua. Eu vou agora pro hospital levar meu filho. Eu tô chamando amigos de carro. Eu tô chamando minhas irmãs para vir comigo porque eu não consigo levar meu filho sozinho na rua. Eu tenho medo. Agora o Wagner vai responder ao processo em liberdade. Além da luta para provar a inocência, ele tem pela frente um período de recuperação para tentar retomar a carreira e realizar o sonho de ser um famoso jogador de futebol. Na sala, troféus e medalhas são exibidos com orgulho. Wagner estava perto de fechar contrato com um grande clube carioca quando foi baleado. Um dos tiros rachou o osso do quadril, o que causa muita preocupação. Mas ele acredita que vai se recuperar e que vai retomar a carreira promissora. Uma certeza o jovem tem: a mãe vai estar ao lado. Fazer meus gols, esse é o mais importante para mim. Ganhar mais medalhas, meus troféus. E se Deus quiser, eu vou voltar a fazer isso tudo. A mãe dando o depoimento dela, que até para levar o filho agora no hospital ainda fica com o coração na mão, né? Pelo trauma. Aqui na sexta-feira a gente estava até ao vivo com ela. E eu peço desculpa porque foi uma correria, ela estava falando e a gente teve que cortar porque chegou a informação de quando foi exatamente no momento em que o túnel acabou desabando. E até peço desculpa porque ela estava ao vivo e tudo mais, que já tinha a informação de que o filho voltaria para casa. Para você que não acompanhou essa história, a gente estava aqui, foi na quinta-feira passada, em que a gente mostrou essa reportagem. A família, o que mais chocou a gente, em que a gente estava aqui, é que a família não tinha nem direito de saber de como estava a situação dele. E eu falei assim, que era o direito de uma família. Se ele estava sob custódia, a gente não sabia ainda o que tinha acontecido. Aí o doutor Marcos me corrigiu e falou que não era nem o direito da família, o direito do próprio indivíduo de ter a família, pelo menos saber como ele estava no hospital. Aí a gente recebeu a informação de que ele saiu da custódia, foi liberado, e eu imaginei, doutor Marcos, que ele tinha sido liberado e que já estava tudo resolvido. Ignorância porque não estudei direito. Na verdade, ele ainda tem um processo recorrente. Como que funciona isso? Como que essa mãe vai se livrar dessa angústia toda? O que acontece a partir de agora? Isabela, ele estava ali sob custódia,
Isso não era uma assunção de culpa. Não estava julgado. E nem uma imposição de culpa do Estado. Né? Ele estava ali com uma cautelar. Aí tiram a custódia. E o que acontece a partir de agora legalmente? Agora ele vai responder o procedimento, porque a Polícia Militar, o integrante da Polícia Militar, acusam ele de um crime. Né? E a Polícia Judiciária tem que averiguar, tem que investigar para saber realmente o que se passou naquele momento. Algum crime tem. Né? A pessoa foi baleada, estão imputando uma prática criminosa a determinada pessoa. Então, ou ele é realmente o criminoso que estão alegando que ele é, ou alguém está cometendo crime de denunciação caluniosa, por exemplo. Né? Então, a gente... Ou seja, tem crime de qualquer um dos lados. Tem. Alguma coisa tem ali, Isabel. Não é um fato normal. Né? Houve ali uma prática criminosa que está sendo investigada. Quem investiga nessa... Polícia Civil. A Polícia Civil que faz. A Polícia Civil do Rio de Janeiro que vai estar investigando. Ele ali foi liberado da cautelar, não está mais sob custódia, mas continua respondendo o Que é essa luta inquérito. que a mãe dele falou, que ainda tem agora a luta para provar a inocência do filho. Isso. Continua respondendo o inquérito policial e dali do inquérito policial vai haver subsídio ou não para uma denúncia. Né? Então, as investigações continuam, ele está sob investigação, não tem o que fazer nesse sentido. Né? Há imputações, uma imputação de condutas muito graves em relação a ele, não quer dizer que ele seja culpado, Isabel. Sim. Mas é necessário investigar. Sim, porque um crime houve, né? E ele mesmo, né? Digo a família. Agora a família tem que lutar pela investigação mesmo. Né? Se realmente ele é inocente, se a família realmente, se ele é o que realmente a família alega, né, um trabalhador, eu mesmo, se fosse no meu caso, gostaria que investigassem. Agora eu quero que investiguem. Agora eu quero que a polícia vá a fundo nisso para provar justamente que isso é um erro crasso e eu quero minha reparação em relação a isso. Se fosse em relação a mim, eu gostaria que houvesse investigação, uma investigação séria e profunda em relação a isso. Agora, professor, é justamente isso que a gente está falando. No dia, a família não conseguia nem informação de se estava no hospital, se estava no coisa. A gente discutiu isso, não deu tempo. A questão do setor público de não entender quais são os direitos do próprio cidadão, seja ele culpado ou inocente, a gente ficou chocado com isso. O pior não é só o cidadão não saber o que ele tem direito, é o Estado não saber o que ele tem que fazer para cumprir a sua função. Exato. Isso em pleno Getúlio Vargas. Muito lamentável. Isso é muito lamentável. Isso em pleno Getúlio Vargas, que a gente viu isso, o desespero da mãe. Aí o trauma que ela estava falando, né, professor? Aí o trauma que ela, diante de tudo que aconteceu. Não, isso aí você vê a situação de uma mãe, entendeu? Diante de um filho que está passando uma situação muito complicada, como o doutor Marcos explicou, e não ter o direito de saber o que está acontecendo com ele, justamente por desinformação da estrutura do Estado. O Estado, infelizmente, acaba vacilando muito nesses aspectos, principalmente de colocar em gestão, em função, aquilo que é direito de todos nós. Ele é jogador amador de futebol e por isso você vê o depoimento dele, em que agora os planos é continuar. Tá aí as imagens no momento que ele chega em casa. Realmente a gente viu aí, né, a mãe no dia, que a mãe não tinha condições de falar. Quem falou foi o pai, que ficou muito emocionado aqui, porque ele estava lutando por informação do próprio filho, de como estava. A informação, para você entender, a informação que eles tinham era de um conhecido que trabalha dentro do Getúlio Vargas, que tinha visto ele 4 horas antes, sentado numa cadeira aguardando cirurgia. Você imagina você ter informação de que seu filho foi baleado, você corre para o hospital e você era impedido. E até eu tinha falado aqui que era o direito de pai e mãe, porque pai e mãe, seja o filho sob custódia ou não está sob custódia, você me explicou que é um direito não de pai e mãe, mas do próprio indivíduo que está internado e foi baleado, né, doutor Marcos? Sim, Isabelle, o indivíduo, seja ele quem for, ele tem seus direitos fundamentais, devem ser respeitados. O direito fundamental, ele existe justamente para isso. E esse é um caso emblemático, Isabelle. Pode ter ocorrido um erro, né? E mesmo que não haja o erro, qualquer indivíduo ele deve ser protegido de uma ação do Estado que extrapole os limites legais. O Estado, ele tem sempre que atuar dentro da legalidade. Ele não pode nunca se equiparar ou se colocar em pé de igualdade com o marginalizado. 12h53, eu vou ao vivo com Patrícia Hadlich. A gente estava falando da questão da menina baleada no Arará. A gente mostrou a reportagem agora e Patrícia Hadlich está em frente ao hospital onde ela está internada. Primeiro, Paty, fala de novo com a gente. Eu lembro do depoimento que ela deu em que ela estava com uma amiga andando, de repente elas ouviram um tiro e ela falou, corre. No segundo que ela falou, corre, pegou na mão da amiga, ela sentiu o impacto da bala, né? Boa tarde, Paty. Isabelle,
Isabelle, boa tarde. Olha, a gente está aqui em frente ao Hospital do Exército e daqui a pouco eu já vou explicar por que a Graziele está internada aqui, né? Ela tem 14 anos. E a família está dizendo o seguinte, Isabelle, que não havia operação policial no momento em que ela foi baleada. E ela realmente estava ali com uma amiga dela e para a família não existe dúvida de que foram policiais militares, tá? Que atiraram contra a menina. O Thiago é irmão da Graziele e vai explicar o que aconteceu. Eles estavam de touca ali naquele momento, Thiago? Como é que vocês têm essa certeza de que foram os policiais? Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, quando eu desci, eu estava em casa. Tudo começou quando eu estava em casa. E automaticamente eu ouvi os tiros. E eu desci muito voado quando todo mundo no beco começou a gritar: tua irmã foi baleada, tua irmã foi alvejada. E eu desci. Quando eu desci lá para baixo, eu dei de cara com os policiais ainda meio assustados. Não tinha tomado noção da situação que eles tinham feito. E quando eles chegaram, eu dei de cara com uns 3 ou 4 já de touca. Só que quando ele viu a minha irmã alvejada, ele saiu tirando ainda a máscara. Saiu tirando a máscara, quando ele tirou, viu a situação e socorreu. Pegou ela no colo, ajeitou ela, viu a perna dela e colocou ela em cima de uma caminhonete. E quando ele colocou ele em cima da caminhonete, ele me pediu ajuda para segurar ele. Eu segurei ele nas costas dele e vieram para o HCE. E graças a Deus ainda que ele pôde trazer para cá, porque a situação dela que se encontra hoje é de emergência, pura emergência. E não existe dúvida para vocês de que foram os policiais? Não tinha confronto naquele momento? Não tinha confronto nenhum. Nem o local ali, não existe boca de fumo naquele local. Ali tem mercado, ali tem crianças, ali tem pessoas trabalhadores ali que passam. E o horário que eles fizeram, que eles chegaram, foi 7h40 da noite. É um horário que não tem cabimento com a operação. E o comandante também não deu nota nenhuma referente à operação. Não tinha operação. Simplesmente entraram na comunidade, balearam 4 pessoas e está do jeito que está. E isso está sendo constante. Tem de dia, de manhã eles entram encapuzados, sem identificação. Não tinha identificação nenhuma na farda. Perguntei o nome deles, não quiseram falar o nome. Nenhum deles quiseram falar o nome. E quando eles saíram daqui era 2 horas da manhã. Eu tenho uma certeza que a minha irmã foi baleada pelos policiais. Até então, ela estava do lado de cá, sentada, quando ela foi alvejada. Os policiais vieram do lado de cá, da entrada da comunidade, pela Leopoldo Bulhões. Quando eles entraram, ela estava sentada no telefone. Ela levantou, ela sentiu o tiro. Quando ela levantou. Então, se tivesse algum tiroteio, automaticamente ela podia ser alvejada dos bandidos de lá para cá, porque a comunidade é para lá. Eles vieram de cá para cá, da entrada. Quando ela levantou, ela caiu. Não só ela foi alvejada, como mais 3 pessoas. Isabelle, e a Graziele está internada aqui no Hospital do Exército, né? Os policiais militares trouxeram ela para cá. Ela passou por uma primeira cirurgia, só que agora ela precisa ser transferida para outro hospital para passar por uma segunda cirurgia. Ela ainda corre o risco de perder a perna, Isabelle. O Thiago te ouve. Paty, Thiago, eu só não entendo 2 coisas. Não se tinha identificação, mas você disse que eles que socorreram a sua irmã. Se eles socorreram e levaram para o hospital, ele pode não ter se identificado para a população que perguntou o nome ali, não vou falar, tal. Mas obrigatoriamente eles se identificaram porque eles socorreram sua irmã, entraram no HCE, com certeza impossível terem saído sem dar qualquer identificação. Porque ele pode falar para você, Thiago, não vou me identificar. Ele não pode falar aí dentro porque ele não pode se identificar. Então, com certeza, tem o registro desses policiais aí. Isso é o óbvio. Sim, Isabelle. Eu tentei correr atrás, eles não me falaram, não quiseram falar e não quiseram dar nenhum detalhe sobre os policiais. Quando eles chegaram aqui, socorreram, foi muito bem atendida pelo Exército, está sendo bem atendida. O HCE não está deixando de forma nenhuma algum serviço prestado, não estão negando auxílio para ela. A situação, Isabelle, é que o estado que ela está hoje está crítico porque ela precisa de uma segunda operação. E se ela não fazer essa operação, dentro de, creio eu, que 1 ou 2 dias, a perna dela está de um tamanho absurdo. Ela é magrinha, ela é bem fininha, ela deve ter uns 40, 50 quilos. E a perna dela está 4, 5 pernas da normal que ela tinha, Isabelle. Agora, referente aos policiais, Quer dizer, se existir investigação, dá para descobrir o nome dos policiais e a família tem condição de reconhecer? Eu reconheço os 2 policiais que ficaram aqui, eu reconheço, se eu ver, eu reconheço. Agora, Isabelle, não tinha nome nas fardas, não tinha identificação nenhuma quando eles entraram.
tinham 3 policiais que estavam com roupas normais, a paisana, e tinham 6 policiais de farda. E 3 desses policiais de farda estavam de touca ninja. E um deles foi o que socorreu a minha irmã, que conseguiu colocar dentro da caminhonete junto comigo. Agora, Paty, são duas coisas aí, mas óbvio, a identificação por morador, ele pode falar que não tem, mas dentro do Hospital do Exército, com certeza, para a investigação, vai ter a identificação deles. Outra coisa, a gente pediu a nota em relação à transferência, que ela precisa de uma transferência, a gente precisa dar resposta para a família. São 2 casos. A questão da saúde também, que faz a denúncia de que não consegue a transferência, a gente precisa, então, como jornalistas, perguntar por que não consegue transferência, porque ele falou que se menos de uma semana o médico falou para ele que ela pode perder a perna. Então, a gente também tem que perguntar em relação por que ela não consegue a transferência. Paty, se alguém te informar aí lá da redação Tô Apurando, você volta aqui e dá a posição em relação à transferência dela, tá bom, minha amiga? Obrigada pra você. Agradece ao Thiago e à família. Eu vou ao vivo agora com o Caio Alex. O divórcio mais aguardado do Brasil finalmente saiu. Depois de 25 anos, a Cleusa, que ameaçou entrar de malicuia na casa do ex, se ele não assinasse a separação, finalmente agora tá livre. Cleusa livre, Caio Alex, é com você. Vai lá. Livre, toda trabalhada na lindeza e na boniteza. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Há exatamente 4 horas, ela é uma mulher solteira. Esperou 25 anos para que esse divórcio fosse assinado. Essa cabeleireira agora cheia de sorrisos, Cleusa da Cruz. Garota, que poder é esse que as redes sociais te deram? O Rafael Nascimento, do Jornal O Dia, nosso colega, chegou lá, fez aquela matéria com você e, bum, explodiu. Explodiu, sim. Bom dia, Isabelle. Tudo bem, maravilhosa? Bom dia a todos os ouvintes. Então, nossa, mãe, explodiu nas redes sociais. Eu apenas fiz um desabafo, né? E não esperava isso tudo acontecer. Agora, não esperava, já tem música, já tem fotos marcadas, tem tudo isso. Ó, eu tô solteira, hein? O brasileiro é muito rápido. O brasileiro é rápido. Nossa, mãe, já tem música, né? A Bia Ferraz fez a do divórcio. Agora ela fez a da nova solteirinha. Isabelle Benito está no estúdio com os nossos convidados. Isabelle, vem pra cá com a gente. Vem pra cá, Isabelle. Deixa eu falar com a Cleusa. Cleusa, eu confesso que eu tava viajando. Eu fiquei sabendo da sua história só agora, que até o cantor Leonardo falou, olha quem tá no meu show de malicuia, e que as coisas viralizam muito na internet, né? O brasileiro é rápido, mas teu ex é lerdo pra caramba, hein, Cleusa? A pergunta, explica pro pessoal. E põe lerdo nisso. Explica pro pessoal, tu queria se separar, gata, mas ele não te dava o divórcio, mas ele já não tava com outra, mas que dor de cotovelo é essa, gente? Sim, Isabelle, ele já tem uma companheira já há 24 anos, né? E nunca quis assinar o divórcio, né? Só depois dessa pressão toda do Brasil, que eu consegui, né? Hoje, às 9 horas da manhã, ficar solteira. Até porque você prometeu que seria no domingo, mas cartório não abre, Isabelle, domingo, porque ela ia de malicuia, toda trabalhada no preto fúnebre, para ir para casa e morar lá com ele, se ele não desse divórcio? Sim, eu só não fiz, eu não fiz isso porque no post eu expliquei, se não tivesse a papelada pronta para assinar o divórcio, eu iria de mala e cuia para casa dele, né? Só que, acho que as pessoas sabem, né? Me conhecem, sabem que eu sou capaz de fazer isso. Já prepararam toda a documentação, o cartório avisou que a documentação estava pronta, a família dele avisou que ele estaria lá às 8 horas da manhã, mas ele não chegou às 8, ele chegou às 9. Chegou atrasado. Para dar o mas divórcio graças 25 a Deus anos. chegou. Olha só, Cleusa, só para vocês entenderem, eu vou resumir aqui. A Cleusa queria se divorciar, vê se eu estou contando errado. Ela está há 24, 25 anos tentando se divorciar. Chegou um momento que ela não aguentava mais, que ela queria ser solteira. E ela pediu o divórcio, ele falou, não vou te dar. Ela escreveu na rede social, se você não me der o divórcio, eu vou de malicuia morar na tua casa. E ela falou que quem conhece sabe que ela iria morar. Aí, simplesmente, o cara se apavorou e deu o divórcio pra ela, isso viralizou. A gente tem também o nome dele, né? A gente tá jornalismo na veia. A gente mostrou a Cleusa, tem que mostrar o ex também. Ele conversou com a nossa equipe, solta. Tá mais calmo agora? Não, jamais estive nervoso. Só ver como é que tá o Vasco, se melhora na posição. Mas por que você demorou tanto, Denilson, pra assinar? Não demorei nada. Você viu o que ele respondeu? O que me importa é o Vasco, saber qual é o Vasco da posição. Meu amigo, tu escolheu também o time que tá lá na lanterna, querido. Eita, nós. Agora eu vou falar uma coisa pra você, hein?
eu vou falar uma coisa pra você. Eu teria, se eu fosse a atual dele, se o cara é casado, já tá comigo há 24 anos e negou o divórcio pra ex, ele teria que assinar 2 divórcios hoje. Ah, teria. Teria, não teria, gente? Mas, rapaz, eu pediria outra também com essa, gente. Se livrou do passado, se livrou, já era. Né? Agora, Cleusa, é essa a pergunta, Diego, que eu ia fazer. Eu quero fazer, você tá toda feliz, toda gatona, você já tá no Tinder, gata? Não precisa de Tinder, não. Então faz só... Ah, não precisa de Isabelle, Tinder, não não. tá no Tinder não, garoto. Olha só, tem mega evento marcado para amanhã, já vai viajar para São Paulo, vai viajar o Brasil inteiro. Até lá, filha, já dá até para pensar em casamento. A gente tá convidado, eu, Isabelle, Diego, os apresentadores do SBT, repórteres. Todo mundo estão convidados. Hoje no Blá Blá Blá, sábado no Espaço Hall. E dia 7, no Bar Santa Matilde, em Vila Matilde, São Paulo. Olha, tá agradece ao ex. Ex Faz alguma coisa pela gente, né? O ex deixou ela famosa. Quem diz que ex é ruim, hein? Deixou tu famosa, hein, gata? Parabéns, viva a sua solteirice com amor, levando a vida com esse astral todo. Agora, uma coisa, não caia no conto do vigário. Vou te dar a primeira dica. Caio Alex se oferecendo pra te namorar, pula fora, minha gata. Pula fora, porque não. Isso, parou de palhaçada, Isabelle. Parou, deixa aqui. Não estraga a vida dos outros, não, filho. Cabeleireira, trabalhada aqui, ó, quase dona de salão. Por favor, me deixa aqui. Acho melhor tu continuar solteira. Hashtag tchau, tá? Fica a dica, tá? Valeu, me sinto. Olha que casal lindo aí. Eu não chipei esse casal, não. Vamos lá. Olha só. Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj realiza ação para combater o despejo irregular de esgoto em praias de Niterói. Veja. Não é de hoje que moradores de Niterói e ambientalistas locais vêm denunciando que há algo de errado na gestão de saneamento básico do município. É que o esgoto in natura estaria sendo despejado sem tratamento em corpos hídricos do município. A Comissão de Meio Ambiente da Alerj liderou uma equipe de técnicos da COSAN. Todos saíram às 9 horas da manhã para fazer as vistorias. Essa medida é muito importante, segundo este ambientalista. A intenção aqui é efetuar a denúncia junto à Comissão de Saneamento Ambiental para que apure os responsáveis, ou seja, aqueles que têm a obrigação de fazê-lo, de cessar o dano ambiental em curso e, consequentemente, adotar as medidas aí para que o dano não se perpetue. O primeiro local a ser fiscalizado foi esse aqui, o canal Ari Parreira, que fica no final da praia de Caraí. E já aqui, eles se surpreenderam com essa espuma branca estranha aqui e um odor muito forte, o que aparenta ser esgoto que estaria sendo lançado no canal. Vamos tomar as medidas possíveis e cabíveis para analisar esse material e ter de fato a certeza se Niterói tem esgoto a céu aberto, como é uma coisa impossível nos dias atuais. A fiscalização aconteceu em outros 7 pontos no município de Niterói. O INEA vai fazer as análises necessárias. Caso as denúncias sejam confirmadas, a Prefeitura de Niterói e a concessionária Águas de Niterói vão ser notificadas e vão responder por crime ambiental. Tua terra aí, ó, e é importante a gente rever também, que são coisas debaixo da terra que a gente nunca fala, né? Nascido e criado naquela região ali, Isabelle. 30 anos da minha vida passei ali. Uma pena, né? Aquela região que era conhecida como esgotão, né? Quebrava até umas ondas ali de esquerda, tubulares. A galera aproveitava mesmo no esgoto ali, aí houve essa melhora, mas infelizmente a gente vê que o esgoto em Niterói está a céu aberto mesmo, né? Só a gente caminha outras... muito tempo, né? A gente precisa rever tudo isso, que acho que a gente fala até pouco, é importante a gente falar sempre. 1h08, olha só, hoje tem mais um capítulo de As Aventuras de Poliana. Tem um trechinho? Pode rodar. Você não pode deixar a sua rixa pessoal comigo afetar o seu relacionamento com a Poliana. Tem que ser mais profissional. Quem não tá sendo profissional é você, que ao invés de estar na sua sala trabalhando, tá aqui, dando aula de balé pra sobrinha. E também quando não tá fazendo isso, tá lá na sala dos professores dando mole pro Marcelo. Você é uma invejosa, sempre quis tudo que eu tive. Desde que seus pais morreram, que você virou essa descompensada. Não fala dos meus pais. Tá acontecendo? A Luísa tá me atacando.
A mãe do Marcos Amin tá assistindo a gente, mandou recado agora pra ele. Alô, dona Mali? Dona Mali também assiste a novela Poliana? A confusão tá armada. O que será que vai acontecer, hein? A Débora e a Luísa, o que vai acontecer a treta entre elas? Vamos saber hoje, às 8h45, 15 para as 9. Não perca. A gente vai pra um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já! Tamo de volta, tamo junto. Professor, um beijo pra quem? Para Bruno Martins, Isabelle Noronha, Cíntia Rocha, Ari Ribeiro e Bruna Loureiro. Doutor Marcos Amin. Um beijo especial hoje, Isabelle. Vai para Selma Castilho, esposa do Gerson Castilho, o maior artilheiro de bola rolando da Polícia Civil. Quem sabe, quem entende. Artilheiro de bola rolando. Só quem sabe, é só para quem entende, Isabelle. Tá bom. E outra coisa, esse beijo é muito especial, um abraço muito carinhoso no Lucas do Grajaú, pai do Jair do Saer. O seu filho é um exemplo para nós, um anjo para a gente quando chega com o helicóptero do Saer, junto com o Barretinho, o Réter, né, o Seródio, o Marcos Estaca, essa galera que vem salva vidas. O Saer salva vidas e seu filho é um desses que faz parte desse time espetacular. Obrigado, senhor Lucas, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Olha só, gente, hoje o beijo especial é pra Marcele Borqueta, nossa querida fazendo aniversário, gatona. Beijo pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui.